ninguém irá te salvar. Quanto antes tu aceitar isso, mais cedo tua vida vai começar a caminhar. O mundo não vai parar por causa dos teus problemas, ele não vai esperar você arrumar tua vida toda para que o mundo continue a rodar, sabe? Quando a gente tá parado, a vida ela continua. Às vezes a gente precisa parar de alguma forma, a vida vai continuar andando. Quando a gente espera alguém para vir e resolver os nossos problemas que nós mesmos temos que resolver, a gente está abrindo mão do nosso próprio tempo, a gente está abrindo mão daquilo que nós poderíamos estar resolvendo. O grande problema é que a gente cresce acreditando que em algum momento alguém vai aparecer. Isso, de certa forma, não é errado, né? A gente cresce com o cuidado dos nossos pais, de certa forma, eles ajudando a gente, porque a gente não tem capacidade ou responsabilidade para fazer algumas coisas. Porém, a gente cresce e esse alguém que ajudava ou facilitava a gente resolver esses problemas acaba sumindo, de certa forma, porque agora a gente cresceu e a gente tem responsabilidades, não dá para ficar dependendo das pessoas. E sem perceber, por conta disso, a gente acaba colocando o nosso olhar no que os outros podem fazer por nós. Mas quando a gente entende isso, a nossa pergunta volta a ser: que eu posso fazer por mim? O que eu tô querendo dizer é que tu não precisa viver precisando de ninguém. Nossa, eu sou autossuficiente, eu sei fazer tudo sozinho. Não é isso. Isso é totalmente diferente de ser uma pessoa isolada, independente de tudo e de todos. Não é isso que eu tô querendo dizer. Andar de forma totalmente independente também é um erro. A vida ela não funciona desse jeito. Mas tem uma coisa que diferencia pessoas imaturas de pessoas que querem evoluir de certa forma. Capacidade de poder fazer alguma coisa, de se mover, mesmo quando estão sozinhos. Buscar soluções por conta própria, como pensar, agir ou tentar, independentemente, fazer aquilo que nós somos responsáveis de fazer, mas só que tem um ponto muito específico que muita gente acaba cometendo, que é o seguinte: confundir fazer tudo sozinho e carregar tudo sozinho. É uma coisa bem diferente dos dois lados. Se você não entende isso, você pode acabar se tornando dependente dos outros, que acha que os outros têm que fazer as nossas coisas, ou você acaba ficando sobrecarregado, que você acha que os outros não precisam saber. Tem coisas que não é da nossa responsabilidade carregar. Quando a gente reconhece isso de certa forma, isso não é uma fraqueza, torna maturidade dentro de nós. Jesus, quando foi orar no Getsemane, ele também entendia isso, sabe? Entendia que por mais que a responsabilidade de carregar a cruz era dele, ele não precisava carregar esse peso todo sozinho, que é uma diferença muito grande você entender a responsabilidade que você tem que carregar, o fardo disso, sabe? São coisas totalmente diferentes. Ele não precisou fingir que estava tudo bem e ele nem tentou suportar todo esse peso que ele teve carregar dentro dele, sabe? Ele transpassou isso, sabe? Ele pôde liberar isso de certa forma. Tem momentos que a gente tem que deixar o nosso orgulho de lado e entender que todos os fardos a gente precisa carregar sozinho. Tem momento que a gente precisa entender, cara, isso aqui tá pesado demais pra mim. Não tem problema você buscar ajuda ou dividir esse peso que você tá carregando, porque carregar tudo sozinho não te torna uma pessoa forte. Na verdade, só te desgasta. Relacionado a isso que eu falei, tem uma frase que eu ouvi do Carlito Paz que fala o seguinte: ninguém faz nada grande sozinho, e se faz é porque não é grande. Agora vamos pro outro lado da verdade, né, do que a gente tá comentando aqui. Tem responsabilidades que são suas e não adianta fugir. Tem responsabilidades que ninguém, absolutamente ninguém, pode assumir por você, sabe? Você não pode terceirizar a tua vida, também não pode esperar que outra pessoa vá tomar decisões da sua vida por você. Nesse momento é onde a gente tem que criar uma certa independência, a gente mudar por nós mesmos e construir as coisas por nós mesmos. Como esperar que alguém fosse viver a tua vida no teu lugar. Isso é uma coisa errada. Mesmo às vezes quando as coisas parecem muito difíceis, ou quando você tá cansado, ou quando você sente injustiça, as responsabilidades continuam sendo nossas. Não é porque esteve pesado para Jesus, ele não deixou de fazer, porque a responsabilidade era dele. Às vezes a
gente confunde, sei lá, uma amizade com uma obrigação que a pessoa tem com a gente. Só porque essa pessoa é o nosso amigo que essa pessoa tem que fazer, tipo, tudo por nossa causa, sabe? Não, ninguém na nossa vida tá pra viver em função da nossa. As pessoas podem te apoiar, as pessoas podem te aconselhar, as pessoas podem encaminhar do teu lado. Mas correr atrás, resolver e agir, isso é contigo. A responsabilidade das coisas de quem tem que fazer não são das outras pessoas, são nossas. E às vezes isso é uma verdade meio que dói. E na verdade a gente pensa assim que quando tá tudo pesado, quando tá tudo desmoronando, a gente quer que alguém segure as pontas pra nós. Alguém que carregue um pouco o peso que tá pesado, sabe? Porém, quando a gente se torna uma pessoa mais madura, a gente entende que nem sempre no final da jornada vai ter alguém ali te esperando. E mesmo assim, a gente precisa continuar, porque se a gente for parar, quem é que vai continuar as nossas responsabilidades? Ninguém vai. Quando a gente fala sobre essa frase que ninguém virá te salvar, não é uma frase de abandono ou que você deve ficar sozinho, mas é uma mensagem que lembra que nós somos responsáveis, que a gente não deve seguir dependente das outras pessoas, porque a mudança dessas responsabilidades só são concretizadas quando a gente decide agir. Você começa a identificar os problemas dessas suas responsabilidades, começa a buscar uma solução e você vai dar o primeiro passo. Não queira que as outras pessoas dêem o primeiro passo para você. Mesmo que a gente se sinta com medo ou inseguro com alguma coisa, porque a gente pode pensar que a gente vai errar por isso, muitas vezes a gente coloca essa responsabilidade sobre os outros, a gente precisa tentar. Porque no final da história, a sua vida só se move quando você decide se mover. Oi pessoal, tudo certo? Eu sou Arthur Borba, tenho 19 anos e eu tô começando um desafio aqui no YouTube junto com vocês, pegar uma frase durante o período de 21 dias, hoje é o primeiro dia, e tentar soltar uma reflexão, um pensamento sobre essa frase. Se tu tem alguma coisa pra comentar, pra falar sobre essa frase, que você sentiu, pode estar deixando aqui nos comentários abaixo, eu vou estar lendo todos. Se tu tá gostando dessa dinâmica nova, se inscreve no canal, deixa o like, porque vai estar ajudando demais também, e vai estar compartilhando esse vídeo de certa forma para outras pessoas que também precisam ouvir isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até mais.